Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre motivação. Começar a discutir um pouco sobre os conceitos principais que envolvem o estudo da motivação, especialmente aquilo que a psicologia cognitiva, traz de conhecimento para nós. Então vamos lá. Bom, quando a gente pensa em motivação, geralmente a gente está focado em entender ou em responder por que o comportamento ele inicia, né? O que faz com que uma pessoa acorde cedo da manhã, num dia chuvoso e frio e decida correr, né? Ou se exercitar. É o que faz com que uma pessoa opte por mudar um estilo alimentar, o que faz com que uma pessoa decida mudar radicalmente os propósitos da sua vida. E também é um tema que gera bastante interesse, né, e muita abertura para, podemos dizer assim, para picaretagem, né, para coisas que são infundadas, sem base nenhuma científica, né, acaba também seduzindo fórmulas mágicas, atalhos para mudar comportamento ou para sustentar mudanças de comportamento. Então, vocês certamente já devem ter ouvido falar de diversas palestras motivacionais, recursos que algumas empresas, instituições adotam para injetar um pouco de ânimo em seus colaboradores, né, mas numa expectativa de uma mudança mais sustentada, uma mudança de paradigma, né, e que isso reverta algum resultado para essas empresas. E o que se observa, né, invariavelmente, é que isso acaba não funcionando. Né? Isso talvez tenha um impacto mais numa questão anímica, emocional, pontual, mas isso acaba não se sustentando por mais tempo. Né? Então, essa imagem eu acho bem interessante, assim, que resume um pouco essa ideia. Né? Então, aqui a gente tem os dois personagens ali saindo de um seminário sobre motivação, né? Sobre motivação da equipe, e um comenta para o outro assim, eu esperava algo um pouco mais sofisticado, né? Do que ali a cenourinha só para tentar, né, motivar as pessoas. E de fato isso que acontece, né? Pessoas que são bons atores, né? Ou pessoas que têm uma boa capacidade de oratória, que mobilizam a equipe, fazem as pessoas se abraçarem, estourar balões, mas que na prática isso não causa nenhum tipo de impacto, né, no comportamento das pessoas. Né? Então, uma palestra motivacional na sexta não vai sustentar uma mudança de comportamento na segunda-feira desses funcionários. Tá? Então, o que não quer dizer que não cause um impacto, né, no estado anímico, no estado emocional dessas pessoas. Mas isso é outra coisa. Então, as perguntas que a gente se faz quando estuda a motivação é por que o comportamento inicia? Né? O que faz o comportamento inicial? Depois de iniciado, por que o comportamento se mantém? Então, essas são questões assim que quem estuda motivação tenta responder. Por que o comportamento muda de direção? Então ele já vai, ele ocorre, né, numa direção e ele acaba mudando de direção. E por que o comportamento cessa? São essas 4 perguntas de pesquisa que a gente vai ter atenção, né, e tentar responder quando a gente pensa na área da motivação. Então, a primeira delas, então, o que causa o comportamento, está relacionado com a maneira como a motivação afeta o início, a persistência e a mudança na direção de meta e a eventual cessação do comportamento. Né? Então, essa é a relação com essa pergunta. O primeiro objetivo, quando a gente analisa a motivação, né, da análise motivacional, é compreender de que modo a motivação participa, influencia e ajuda a explicar o fluxo comportamental. Né? Então, está claro assim, que a motivação ela se relaciona muito com a questão
do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações. A gente olha uma pessoa motivada, a gente consegue perceber, bom, essa pessoa está motivada, mas o que exatamente isso significa? Né? Então, aonde que entra a motivação nesse fluxo do comportamento, nesse início, meio e fim do comportamento? Então, por que o comportamento varia de intensidade? Por que muitas vezes a gente vê, né, uma pessoa com uma vontade, né, com uma gana, com uma garra, com um ímpeto de iniciar um projeto, uma ação, mas isso acaba muitas vezes se perdendo, né, ao longo do tempo. Né? Inicia na segunda-feira uma dieta, se matricula na academia, faz o plano de 12 meses e aí uma semana depois começa a falhar, 2 semanas começa a não ir e aí vai perdendo até que abandona. Por que há essa variação na intensidade do comportamento? Por que algumas vezes a gente não consegue simplesmente se engajar em algo e manter esse comportamento? Por que outras coisas a gente consegue ter essa manutenção? Então a gente está falando de motivação, é disso que nós estamos falando. Então, por que às vezes a vontade é forte e persistente, enquanto que outras vezes diminui até desaparecer? E o curioso aqui é que nem sempre isso tem a ver com interesses, né, reais ou com coisas agradáveis ou coisas positivas. Às vezes é algo ruim que nos mobiliza a fazer. Né? Às vezes o medo, às vezes uma emoção não muito agradável faz com que a gente tome uma atitude. Né? Então eu paro de consumir determinado alimento, ou paro de fumar, ou paro de beber por conta de um risco à minha saúde. Né? Então isso pode também ser motivador, isso também pode afetar de alguma forma, interferir os meus propósitos, interferir no meu comportamento. Então, né, a segunda questão é por que o comportamento então varia de intensidade? Às vezes a gente pega para analisar situações iguais, né, é a mesma situação, algumas pessoas se engajam no comportamento, se engajam na situação, enquanto outras podem se mostrar passivas, desinteressadas. Né? Isso para quem trabalha com equipes, né? Trabalha em grupos, a gente vê muito isso, né? No ambiente de trabalho. Então, se propõe uma nova situação, um novo método de trabalho, algumas pessoas adotam, né? Abraçam aquilo, começam a desenvolver naquela perspectiva, enquanto que outras não, né? Não estou muito interessado, ou tem mais resistência. Né? Às vezes a gente vê assim em pares, né? Ou em pequenos grupos de família que não, agora a gente vai, todo mundo vai fazer atividade física, né? Todo mundo vai fazer academia, e aí uma pessoa vai lá e deslancha, se engaja e vai, né? E consegue manter uma continuidade, uma disciplina, enquanto que outra pessoa não consegue. Né? Então isso é bastante comum. Né? O que está por trás disso? O que explica essa diferença? Né? Então, e aí a gente entra no segundo objetivo da análise motivacional, que é compreender por que o comportamento de uma pessoa varia de intensidade de acordo com a hora, o dia ou o ano. Né? Então isso também é uma questão assim, para a gente observar. Né? Essas variações no comportamento, né, parecem nos indicar aí também variações dessa motivação. Né? Então tem momentos em que a gente está mais engajado, né? Mais interessado, mais disposto, e momentos em que nós estamos menos dispostos. E o que explica essa variação? Então, será que tem uma questão aí que seja comum, assim, para explicar essa variabilidade? E aí a gente chega na definição do que é motivação.
para a gente entender o conceito de motivação, a gente precisa compreender essas duas palavras, né? Porque a motivação são todos os processos que vão fornecer ao nosso comportamento energia e direção. E essas duas palavras são as palavras-chave para a gente entender o conceito. Energia está ligado à intensidade, né? A intensidade do comportamento. E a direção, o norte, né? Para onde ele vai, né, ser encaminhado. Então, a energia é a força do comportamento. O comportamento pode ser forte, intenso, persistente, né? Então, uma variável quantitativa da motivação. E a direção, né, a orientação, né, para que lado está indo o meu comportamento. Então, o comportamento de ter uma vida mais saudável, né, então tem essa direção, e a intensidade é o quanto eu me engajo nesses processos, né, de ter uma alimentação saudável, regrada, adequada, de fazer atividade física, né, o quanto isso está presente com frequente. Isso vai falar um pouco sobre a energia, né? E a direção é justamente para que lado, o que eu estou abandonando, o que eu deixei de fazer, para o que eu estou agora adotando, né, no meu novo estilo de vida. E um outro conceito aqui, que na verdade complementa o anterior, então motivação é um estado interno que resulta de uma necessidade e que ativa um comportamento dirigido à resolução dessa necessidade. Então, sempre que falarmos e pensarmos em motivação, a gente está falando de um estado interno, um estado subjetivo, né? A motivação, ela se confunde um pouco com as nossas emoções. Então, na verdade, é um conjunto de processos, né? Como na definição anterior, é um conjunto de processos, são processos subjetivos que impulsionam o nosso comportamento para um determinado fim, para uma determinada direção, né? Então, a gente tem condições de observar e de pensar que todos os nossos comportamentos, eles são passíveis disso, né? De estarem energizados e dirigidos a um processo, né? A um determinado fim. Todo comportamento tem uma finalidade, né? E a gente pode estar mais ou menos engajado, mais ou menos motivado. A palavra engajamento está muito ligada ao conceito de motivação, tá? Então é algo também para a gente poder ter presente quando a gente pensa nesse conceito, motivação. E aí a gente também pode pensar, né, no que origina, né, no que acaba causando a motivação. Então, os autores eles dividem a motivação entre dois fatores. Fatores externos, que motivam o nosso comportamento, ou seja, que energizam o nosso comportamento e direcionam, ou fatores internos, motivos internos, tá? Que são, então, fontes mais do indivíduo, né, subjetivas, que acabam causando, né, ou influenciando o comportamento. Então, os eventos externos podem ser qualquer tipo de recompensa, de premiação, né, de pressão que vai interferir ao comportamento. E os motivos internos do próprio sujeito, né? Parte então desde as necessidades, né, das cognições, das crenças, dos sistemas de valores de cada um, né, e as emoções. Basicamente, como mostra, né, essa figura, não há uma, uma distinção muito clara do ponto de vista hierárquico entre motivos internos e motivos externos, né? Por quê? Porque é muito difícil a gente fazer essa separação, né, do que pesa mais. A gente tende a pensar que não, o que pesa mais são os motivos internos, do próprio sujeito, mas vai depender muito do que está sendo a nossa comparação, tá?
Tá? Então, existem fatores externos que muitas vezes, né, impactam muito mais no comportamento. Sobre uma determinada ameaça, por exemplo, a gente é capaz de fazer, né, comportamentos ou assumir comportamentos que a gente não faria. Né? Então, depende muito da intensidade também dos motivos. Uma ameaça externa, por exemplo, né, real, externa. Né? Em situações de violência, de ameaça física, muitas vezes o comportamento ele é influenciado, mesmo que contradigam os meus valores internos e tudo mais. Então, isso tem que ser pensado também. Né? E uma outra questão aqui que eu acho que é importante, voltar aqui para o slide, é que muitas vezes a gente não tem também essa separação clara. Um evento que ele é somente externo, que não afeta motivos internos. Né? Então eu posso ter uma situação externa, né? Eu estou sendo motivado por uma situação externa e também está sendo simultaneamente motivado por uma questão interna. Então, por exemplo, motivos internos podem ser cognições, podem ser coisas que eu pense, né, a respeito de mim, né, desejos, vontades. Né? Então, a empresa que eu trabalho, ela resolveu dar um bônus para quem vendesse mais. Isso é um evento externo que está, né, motivando o meu comportamento de vender. Mas eu posso paralelamente ter comigo, né, um desejo de ser reconhecido, né, de ser um bom funcionário, de estar entre os melhores. E isso está me motivando tanto quanto o bônus que eu estou recebendo. Então, sempre que há motivos e eventos externos, poderão ter também eventos internos influenciando o comportamento. Às vezes, essa influência ela acaba sendo, essas forças acabam sendo contrárias, né? O que vai impactar ou vai resultar em em um enfraquecimento, né, do comportamento, né? Uma queda na motivação. Então, os motivos internos são um processo interno que energiza e direciona o comportamento. A gente tem as necessidades básicas, né? São condições internas para a manutenção da vida, por exemplo, fome, sede, né? Necessidades sexuais, necessidades afetivas que motivam o nosso comportamento, né? Que dão essa energia. Cognições, que referem-se então aos eventos mentais, né? Pensamentos, crenças, valores, expectativas, né? Que afetam então o modo de conceber e de pensar no indivíduo. E as emoções, né? São os fenômenos subjetivos, né? Fisiológicos, funcionais e expressivos que vão de alguma forma influenciar as nossas reações, os nossos comportamentos. Muitas vezes a gente adota determinados comportamentos, né, influenciados por um estado emocional de raiva, né, de medo, de tristeza. Então isso pode ser, né, um motivo interno. Então, sobre as emoções, né, elas acabam organizando 4 aspectos da nossa experiência subjetiva. Então, a gente tem aqui os sentimentos, né? Então, detalhando um pouco mais o conceito de emoções, né? A gente tem os sentimentos, que é quando a gente descreve o que a gente está sentindo, o que a gente está percebendo no nosso corpo. Né? Então, estou angustiado, estou com uma bola aqui na minha garganta, o estômago está embrulhado, estou com peso nas minhas costas. Isso é uma descrição subjetiva. Né? As questões fisiológicas, né, que a motivação, né, que as emoções também impactam, né, as mudanças fisiológicas, né, uma resposta corporal. A função, todas as emoções elas têm uma função, né? Então a função é auxiliar determinados comportamentos. A raiva tem uma função de existir, a tristeza tem uma função de existir, a alegria, né? O medo. Então, se a gente pensar, o medo nos protege, faz com que a gente não se exponha. A raiva nos dá força para remover barreiras. A
tristeza faz a gente também se recolher. E a expressão emocional, né, que ela é distinta também, a expressão facial ela é distinta de cada uma das emoções. E os eventos externos, né, esses motivos externos, extrínsecos, né, tem a ver então com incentivos ambientais, né, que têm capacidade de energizar e direcionar o comportamento. Então, por exemplo, né, recompensas financeiras, recompensas materiais para obter algum tipo de comportamento, né? Então, a gente pode pensar, né, numa medalha, numa placa, num elogio externo, né, num dinheiro, num bônus, né, num quadrinho de funcionário do mês. São todas recompensas externas para ajudar ou para influenciar o comportamento de uma pessoa, né? Então, muitas vezes, o nosso comportamento ele vai ser energizado a partir dessas medidas. Então, obviamente, aqui tem uma perspectiva também de manipulação desse comportamento, né? Então, e isso ocorre em todos os níveis, desde a família, né, quando o pai diz para a criança que se ela comer tudo vai poder comer sobremesa, né? Então, ou não vai precisar lavar a louça, né, ou vai ganhar o brinquedo A, B, C ou D, né? Até questões mais no âmbito corporativo, né, no ambiente mais do trabalho mesmo, né? Então, promoções, aumentos, gratificações, bonificações, são elementos que estão presentes aí, né, que afetam o comportamento das pessoas. E também aí a gente tem, né, por fim, pensar um pouco, né, de como que a gente consegue perceber a motivação, né? Quais são as expressões da motivação. Então, no comportamento, basicamente o que a gente observa é um engajamento, né? Vestiu a camiseta, está motivado, está engajado, né? Está persistindo naquela direção, né? Então, a gente vai ver o esforço, a dedicação da pessoa, a latência, que tem a ver o intervalo de tempo entre iniciar um comportamento, né? É o tempo de resposta que a pessoa leva para mudar, né? Para fazer as coisas, a persistência, como eu falei antes, a escolha também, né? As opções que a pessoa faz, né? A probabilidade de resposta, né? Qual é a chance dessa pessoa responder ou aceitar ou de fato fazer aquilo que, sei lá, a empresa está querendo, né? As expressões faciais, né? Uma leitura mais de como que ela está, se ela está mais feliz ou mais concentrada, né? E gestos corporais também podem ser medidas mais subjetivas assim dessa motivação. Do ponto de vista fisiológico também, às vezes a gente consegue ter algumas medidas, né, pela, sei lá, frequência cardíaca, né, as pesquisas fazem algum tipo de mensuração ou condutância elétrica da pele, né, para avaliar se a pessoa está ou não motivada. E o autorrelato, que é o relato subjetivo, né, perguntando para a própria pessoa o quão motivada ela está, né, feliz ela está em realizar determinada tarefa, determinado comportamento. Então, dentro das expressões fisiológicas, né, ainda, então, como a atividade cardiovascular, então, que eu estava falando, o aumento dessa atividade, da frequência cardíaca, a atividade plasmática que a gente observa no sangue, né, então, um aumento de substâncias como adrenalina, noradrenalina, né, a atividade ocular, a gente percebe pessoas com um aumento de piscadelas também, eletrodérmica, né, na pele, então alterações elétricas quando a pessoa sua, ativação muscular também, e do ponto de vista cerebral, ativação do sistema límbico, né, e ativação cortical, são expressões fisiológicas.
todas essas expressões mais fisiológicas da motivação, elas nos dão assim mais dados, né, para a gente saber o quão engajada a pessoa está, quão motivada a pessoa está. Né? Não são índices tão precisos assim, mas são, né, elementos que, num conjunto de fatores e de dados, nos ajudam a pensar, né, ou a perceber se essa pessoa está ou não motivada. Mas isso só tem finalidade hoje em pesquisas, né, no laboratório, onde a gente tem um aparato para fazer toda essa medição, né, não é muito aplicado ao dia a dia. Para fechar, então, pessoal, um modelo assim que acaba incluindo assim todos esses fatores, né? Então, para a gente pensar a motivação, a gente tem que pensar assim as condições antecedentes, que é nada mais é do que o contexto em que está inserido, né? O que a gente está pensando, qual é o contexto que aquele indivíduo, né, está inserido, a urgência do motivo, né? O que pode estar surgindo, o que está impulsionando, né? E aí pensando aqui dos aspectos mais internos, né? Então a necessidade, né? Quais são as necessidades que essa pessoa está tendo nesse momento, quais são as cognições, quais são as emoções. Isso vai gerar um sentido de querer fazer, querer mudar, querer agir, né? E aí vai dar uma, uma, uma energização, né, e direcionamento no comportamento dela. Né? Isso, obviamente, com mudança fisiológica e uma percepção subjetiva de motivação. Né? Então, uma pessoa que está lá em casa, deitada, vamos exemplificar, uma pessoa em casa, condição antecedente, uma pessoa em casa, né, deitada, lendo, urgência de motivo, ela começa a ter dor de cabeça, né, uma cefaleia, uma dor de cabeça, e isso vai ter pensamentos a respeito disso. Não estou muito bem, né? Não estou conseguindo me concentrar na minha leitura, nos meus estudos. Né? Isso pode também disparar emoções de preocupação nela, e isso vai dar a ela um sentido de querer se levantar, fechar o livro e tomar uma medicação. Tá? E isso vai energizar o comportamento, vai fazer com que ela saia de casa e vá à farmácia comprar uma medicação. Então, um exemplo bem simples de mostrando passo a passo, né, todos esses elementos no processo de motivação. Motivação, ela pode ser entendida para todo e qualquer comportamento, tá? Não precisa se centrar, né, em comportamentos maiores ou mais complexos. Todo comportamento ele vai estar motivado porque ele vai estar energizado, direcionado para alguma coisa, mesmo que a minha motivação seja ficar em casa descansando, ok? Bom, pessoal, esse é o resumo da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Seguimos conversando então. Até uma próxima. Tchau!